Shalom, shalom, queridos. Estamos chegando num período do ano que eu particularmente gosto muito, que se chama Contagem do Homer. Então esse vídeo é para explicar um pouquinho mais, né? Eu acredito que todo ano o Senhor traz um novo entendimento, um acréscimo, né? Aquilo que Ele vai revelando. E vamos falar como é que vai funcionar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a contagem do Homer, os apontamentos, né, os entendimentos, e falar um pouquinho do que nós vamos fazer esse ano, né? Cada ano uma novidade. Eu acredito que vocês já entenderam que eu não caminho dentro da prática judaica, né? Então, não é todo ano a mesma coisa, nós não fazemos aquela... esqueci a palavra, que caminha na árvore da vida, né? Que geralmente o judaísmo faz. Nós não caminhamos assim. Tanto que todo ano é uma busca, todo ano é uma revelação diferente, todo ano é uma direção diferente. E o Senhor vai nos conduzindo, né? E é um tempo muito bom. Eu vejo muitas pessoas que começam a caminhada das festas agora nesse tempo, na contagem do Homer. E eu vejo isso realmente propício, né? Sendo um chamado de Deus. Eu tive uma das minhas primeiras revelações acerca das festas foi dentro da contagem do Homer, né? Já compartilhei com vocês aqui, então não quero entrar nisso de novo, mas é um tempo que eu gosto muito, irmãos. Eu tenho um carinho especial, né, por essa contagem. Então vamos lá. Quando que vai começar a contagem do Homer, né? A contagem vai começar no dia 13, a partir das 18 horas. Então esse ano já vai ter um diferencial aí, né? Geralmente eu coloco os vídeos pela manhã, mas esse ano eu vou colocar por volta do final do dia, tá? Entre 17h30, 18 horas, 18h30, horário aqui de Rondônia, tá? A gente vai fazer realmente no período da viração do dia. Então vamos lá, a contagem do Homer é um período de 49 dias entre a festa das primícias, né, a Pessa ali, até a festa de Shavuot. Em Levítico 23, se você está com sua Bíblia aí, Levítico 23, versículo 15 e 16, diz assim: E contarás para ti o dia seguinte ao sábado. Aqui o sábado, queridos, não é necessariamente o domingo, tá? É porque as festas, elas são tidas como sábados do Senhor, ok? Eu acho que eu já expliquei isso ano passado. Eu te aconselho, assim, se você está começando, né? Porque eu não quero ficar entrando sempre nas mesmas coisas. Mas se você está começando e tem curiosidade, dá uma assistida nos vídeos passados. Eu não tô falando para você assistir a contagem, não, tá? Tô falando para você assistir os vídeos iniciais, onde eu explico acerca das contagens, que isso vai te ajudar bastante nesse entendimento. E se você ainda assim tiver dúvidas, né, e não souber o que fazer, deixa um comentário aí que eu vou procurar responder. Se eu não responder no próprio comentário, eu venho e no decorrer dos vídeos eu vou tentando responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Contarás para ti desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Levítico 23, 15 e 16. Então aqui, queridos, o Senhor nos aponta algo. Eu falo muito isso, né? E isso eu vou repetir, tem coisas que eu vou estar sempre repetindo, o Senhor é um Deus proposital. Ele não faz nada ao acaso ou nada sem propósito, né? Tava ocioso, vou criar alguma coisa. Já aconteceu com você? Você tá ocioso e fala, vou fazer alguma coisa aqui, né? Eu tenho essas manias. Se eu estiver ociosa, minha mente começa a inventar modismo. Esse não é o caso de Deus. Tudo que Deus faz é totalmente calculado com um propósito. Então, esse é o único tempo do ano, né? Quando nós falamos do ano, nós estamos nos referindo ao calendário de Deus, né? Ao calendário bíblico. Este é o único tempo do ano que o Senhor fala assim, conte os dias. Conte 7 semanas, conte os dias. E aqui, queridos, eu já quero pegar aqui e deixar uma deixa aí para vocês acerca do quê? Primeiro, assim, eu penso que o Senhor está falando assim, não se perca nesse tempo. E eu vejo, nesse período da contagem do Homer, uma estratégia muito terrível de Satanás. Nos distraindo, tava procurando a palavra, nos distraindo para que a gente não conte. E daí o que eu vejo?
Passa-se a semana e a pessoa fala assim, meu Deus, eu não fiz a contagem do Homer, deixa eu colocar os vídeos em ordem. Querido, o propósito não é os vídeos. Os vídeos, eles vêm para te ajudar dentro desse processo. Mas se você não quiser assistir os vídeos, ok, mas se você está celebrando as festas, se você tá se propondo a se deixar moldar pelo Senhor, para sair dessas estruturas do paganismo e entrar nas estruturas do Senhor, então é necessário que você faça, e faça com verdade e excelência, né? Não, as festas pagãs, eu posso colocar meu pitaco ali, né? Eu posso fazer do meu jeito. As festas do Senhor, não. Por quê? Porque elas têm um propósito, eu não posso fazer de qualquer forma. Eu posso até decorar, eu posso até fazer algumas coisas de acordo com o meu querer, colocar elementos que eu entendo como profético, ok, irmãos, não tem problema. Mas tudo isso, primeiro, eu não posso estabelecer aquilo que está na Bíblia como um fundamento. O fundamento bíblico é o fundamento principal. E segundo, se o Senhor me chama para fazer algo, ele me dá o formato de como fazer. Né? Não é, eu vou contar o Homer, mas eu vou contar de dias e dias. Não, eu tenho que contar seriamente. Daí você fala assim, mas a Bíblia fala para contar 7 semanas. Então, se eu contar as semanas, não tem problema. Então, queridos, mas se eu contar as semanas, você olhando o vídeo é fácil. Mas se eu for contar semanas sem olhar os dias, eu vou me perder ou não vou, irmãos? É lógico que eu vou me perder. Porque a semana é um ciclo de 7 dias. Então, o Senhor está nos orientando, conte, né? Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda obedeça, conte. Se você tem dificuldade, coloque seu celular aí para despertar, irmãos. Todo mundo tem celular. Coloque seu celular aí para despertar. E daí coloca aí, meu celular vai despertar todo dia às 18 horas. Daí todo dia você não consegue assistir o vídeo, ok, você quer assistir o vídeo só como conhecimento, e daí você quer colocar em ordem uma vez por semana, ok, não tem problema. Mas todos os dias às 18 horas você vai lá orar. Senhor, hoje é o primeiro dia da contagem do Homer. Não coloca regra, não coloca modismo, não coloca rezas, entende? Apresente. Senhor, eu tô contando, eu ainda não entendi o propósito, eu não sei porquê, mas eu sei que esse é o primeiro dia da contagem. E o Senhor me mandou contar e eu quero obedecer ao Senhor. Porque eu quero que todas as minhas bases de sacrifício sejam construídas sobre o fundamento da obediência. Amém? Então, vamos contar o Homer. Amém, irmãos? Qual é o significado bíblico, né? Da contagem do Homer? Queridos, a contagem do Homer não é apenas uma contagem de dias. Ela é uma contagem de propósito. Cada dia, né? A cada dia o povo era chamado a se preparar, refletir e amadurecer. Então a contagem do Homer, ela representa um processo de transição. Nós falamos sobre isso na viração, no vídeo da viração do mês e do ano, né? Sobre esse processo de transição. E aqui começa, né? Esse processo, na contagem do Homer, o povo faz a Páscoa, ainda está no Egito, lembra? E daí começa a contagem do Homer, é o processo da entrada no deserto. E voltando, o deserto não é o castigo do Senhor, não é punição, o deserto não é o destino final, o deserto não é para nos matar, não é para nos tratar, é para nos transicionar. O deserto é para mudar a nossa mentalidade, é para nos tirar da escravidão e nos estabelecer em uma nova terra, ok? É para a gente herdar a promessa. Então, a contagem do Homer pega exatamente isso. Então, representa um processo de transição entre a Páscoa, Pessa, e a plenitude do Espírito, Pentecostes, que é Shavuot. Amém? Vamos lá. É um caminho profético, irmãos, totalmente profético. A gente fala tanto do que é profético, a gente linka muito o profético ao sentir, à emoção, mas não é. O profético é uma manifestação daquilo que é espiritual no mundo natural. O profético é um alinhamento, é um concerto. O profético é uma vida espiritual. Entende? O profético é aquilo que foi estabelecido pelos profetas dentro da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Esse processo de contagem do Homer, ele está ligado ao início, né? Que é a salvação. No nosso caso, nós já fomos salvos
e estamos caminhando dentro de um processo rumo à eternidade, mas também não é somente a salvação da eternidade, é a salvação de situações. Porque todos nós ainda temos situações que nós precisamos ser salvos. Áreas que estão presas, áreas que estão amarradas, áreas que estão em dificuldade, né? Porque a contagem do Homer fala de um processo de maturidade. Então, é um processo onde eu saio do Egito e vou concluir ele com o enchimento da palavra e a manifestação do Espírito e o poder do Espírito, que encerra em Shavuot. Então, a gente fala tanto, queridos, do enchimento do Espírito, e é algo espetacular, mas nós queremos pegar pessoas neófilas na fé. E agora, irmãos, eu não estou falando somente do falar em línguas, amém? Não estou falando só disso. Porque Shavuot, Pentecostes é mais do que isso. É mais do que somente falar em línguas. Shavuot é um povo fundamentado na palavra, que obedece os princípios, que é cheio do Espírito para manifestar o reino de Deus. Não é para ter sensações e ficar indo, me deu sede, vou lá buscar de novo, me deu sede, vou lá buscar de novo. Não. Não, é um processo de manifestação do céu na terra, aonde o ser humano, ele é capacitado para executar algo. Né? Vamos lá. Depois de Shavuot, o povo recebeu as orientações para estabelecer o reino, para entrar em Canaã e estabelecer uma nova nação. Consegue entender a grandeza? Eles receberam a manifestação da palavra. Isso aqui são as leis, isso aqui são as regras, e vocês vão andar nisso. E em Pentecostes, esse povo já tinha palavra. Eles já tinham a palavra porque em Israel, esse passar de pai para filho é natural. Jesus já tinha passado com eles 3 anos, alinhando tudo. Jesus morre na Páscoa, passa 40 dias andando com eles ressurreto, alinhando as últimas coisas, consertando o que tinha que consertar, orientando naquilo que tinha que orientar, enchendo eles da palavra. Depois que Jesus completou essa obra, Jesus sobe, né? Eles veem Jesus subindo e Jesus dá a última palavra. Vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Daí eles vão para Jerusalém, fica 9 dias, se completa a medida do Homer, e daí vem ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Né? Eles foram cheios do Espírito. Quem foi cheio do Espírito? Aqueles remanescentes que permaneceram na palavra, que permaneceram na obediência. Jesus poderia ter enchido eles no Espírito, queridos, no mesmo momento. Mas Jesus cumpriu o princípio de vamos contar os dias. Fiquem lá. Fiquem lá. Ainda existe uma medida que precisa ser cheia. E eu tenho certeza que eles não ficaram lá no templo conversando à toa. Não. Eles ficaram alinhando. Eles ficaram olhando palavra. Eles ficaram... foi nesse período que eles olharam e falaram, opa, tá faltando vamos ver como é que vai ser aqui, isso aqui. Reunidos, buscando as coisas concernentes ao Senhor. E dentro desse ambiente, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, quando terminou de encher a medida, o Espírito Santo se manifestou, amém? E quando eles terminaram ali, essa manifestação do Espírito, eles não voltaram cada um para sua casa, vamos continuar a nossa vida como se nada tivesse acontecido e ano que vem a gente faz de novo. Não, agora eles se levantaram para cumprir um propósito. Por quê? Porque eles tinham a palavra e tinham o enchimento do Espírito. Agora eles tinham que ir. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Faz o que tem que fazer. Ressuscite os mortos, cure os enfermos, pregue o evangelho. Tem muita coisa para ser feita. Bora. Vocês agora foram capacitados para isso. Amém? Então, isso é contagem do Homer. E isso, queridos, é como no processo de salvação. A salvação, eu acho que eu falei em algum vídeo por aí, esses dias. A salvação, ela é um ato. Que ato? Se eu aceitar Jesus, aceitar a obra de Cristo na cruz pela minha vida e morrer, é um ato, eu tô salva. Mas ela também é um processo. Eu preciso permanecer. Então, todos os dias, eu vivo de acordo com alguém, como alguém salvo. Todos os dias. E daí, aquele que for fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. Né? E o Homer não é feito também uma vez, não. São as medidas. É um ato. Jesus cumpriu esse ato através de Pentecostes, mas o mandamento de continuar fazendo permanece. Então hoje nós continuamos fazendo, hoje nós continuamos revisando a nossa vida,
Nós continuamos buscando liberdade para áreas que estão presas. Para quê? Para que eu tenha uma vida mais confortável nessa terra? Não. Para que aquilo que estava me prendendo flua, para que a minha vida seja cada vez mais fluida no serviço ao Senhor, amém? Então vamos lá. A contagem do Homer, ela começa na salvação, que vem através de Cristo Jesus. A gente vê lá isso em Êxodo 12, né? No sangue do Cordeiro. E ela passa pelas primícias, que é a ressurreição. Jesus ressuscita, ele é as primícias daqueles que dormem. 1 Coríntios 15, 30. E daí a contagem do Homer é o processo da transformação. Então a contagem do Homer, ela me santifica e me leva à maturidade. É um tempo de alinhamento de caráter, é um tempo de alinhamento de mente, é um tempo de alinhamento de fé. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro deles. Então, a contagem do Homer, ela está muito ligada à quebra de estruturas culturais. Porque é o processo que eu preciso revisar a minha vida para ver se não tem estruturas culturais ligadas a culturas que não são do reino, que ainda estão atuando na minha vida. Forte isso, né, irmãos? Deus estava formatando um povo santo, sacerdotal, obediente e preparados para a promessa. E isso continua. Deus está nos preparando como um povo santo, um povo sacerdotal, né? Reis e sacerdotes que obedecem a sua palavra. E Ele está nos preparando para algo maior, que é a sua promessa. E daí vem, aqui eu tô falando bem resumido, queridos, porque a gente já teve o vídeo da peça, né, primícias, ázimos, a gente vai ter o vídeo sobre o Shavuot, né, então aqui são só pinceladas pra gente entender melhor a contagem do Homer. Pentecoste, Shavuot, é a plenitude do revestimento. No Sinai, foi a entrega da lei, né, que tá lá em Êxodo 19. E no Novo Testamento, em Atos 2, manifesta o poder, a descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se manifesta sobre os fundamentos da palavra, ok? Marca a maturidade espiritual. Então, eu deixei de ser menino, eu já analisei as escrituras, eu tenho cumprido essa palavra. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes, vão para Jerusalém, fiquem lá, né? Ao obedecer isso, ao obedecer a voz do Senhor, eu passo a receber autoridade, missão e poder para executar aquilo que eu fui chamado para fazer. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiver, deixa a pergunta aí, irmãos. Verdades proféticas acerca desse processo, né, da contagem do Homer. Nós somos salvos, sim. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Peça, né? Mas nós estamos de glória em glória, caminhando dentro desse processo de maturidade espiritual. A salvação acontece no instante, mas a maturidade ela é construída diariamente. Então a contagem do Homer, ela é a jornada da alma sendo alinhada pelo Espírito, gerando maturidade espiritual, amém? O Senhor fala, conte 49 dias, a gente leu lá o texto, né, em Levítico. 49 dias são 7 semanas, conte 7 semanas. 7 é o número da plenitude e da aliança. Então, o Senhor está falando assim, ó, conte 7 vezes 7, que é 49. É um tempo completo de preparação, onde nós seremos aperfeiçoados, estabeleceremos um novo nível de aliança com Deus e caminharemos na plenitude do sangue de Jesus, amém? No dia seguinte, 50º dia, aponta para um novo ciclo de autoridade. Então, aqueles, queridos, que se fundamentam na palavra, aqueles que obedecem, aqueles que andam no processo, eles recebem a autoridade de Deus para exercerem e executarem aquilo que eles foram chamados para fazer. Amém? No Sinai, a contagem do Homer apontava para um encontro poderoso com a glória de Deus. Então, profeticamente dizendo, quem persevera no processo verá a manifestação do céu. E daí, queridos, eu volto a dizer, né? Eu bato nessa tecla todos os anos. Pode ser que no último dia você tenha manifestações físicas de poder. E isso é top. Mas não se apegue a isso. Não se apegue.
Por quê, irmãos? Porque nós veremos essa manifestação do poder no nosso dia a dia. Nós viveremos um novo nível de autoridade, nós viveremos um novo nível de revelação, nós viveremos um novo nível de revelação, de entendimento. Nós vamos ver o Senhor fluindo em nós e através de nós de uma forma com mais autoridade. A cada contagem do Homer isso acontece, irmãos. Isso é um princípio. Então não se apegue aos sinais. Os sinais são muito bons. Os sinais são muito bons. Mas o caminhar dentro desses sinais, o caminhar dentro dessa autoridade é o propósito do eterno. Então, se você chegar no último dia e não vê nenhum sinal, só continua caminhando, irmãos, porque Deus tem muita coisa para fazer, amém? O Homer também é uma medida natural de cevada, que está ligada à primeira colheita. Nos lembra que somos uma oferta em processo de maturação. Lembra, o Homer começa no período da colheita da cevada, dentro dos primeiros dias de primícias. Então, nós ofertamos, mas nós também somos uma oferta, né? Nós estamos ofertando a nossa vida para que esse processo de maturação nos alcance. O tempo entre a cevada e o trigo aponta para o crescimento do caráter e da fé. Então, o Senhor está apontando para algo maior, amém? Apontando para algo que Ele quer fazer através da minha vida e da sua vida. Então, a contagem do Homer, nesses 49 dias, ela vem para buscar santificação, ela vem para alinhar identidade e propósito, ela vem para curar feridas e deixar o velho homem morrer, ela vem para ouvir a voz de Deus no deserto e ela nos prepara para um novo nível de unção e envio. Então, a contagem do Homer, né? Porque amadurecer, queridos, todo maduro, ele vai saber lidar com as feridas, ele vai entrar no novo entendimento de identidade, de propósito. Então, a contagem do Homer, ela vem para isso. Para que a gente viva dentro dessa estrutura. Para que a gente busque o Senhor dentro dessa estrutura de maturidade espiritual. Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, se santifique. Porque o Senhor quer fazer maravilha no nosso meio e através de nós, irmãos. Primeiro em nosso meio e depois através. Atos 2. Primeiro manifestou em meio a eles e depois manifestou através deles. O Senhor não quer somente se manifestar no nosso meio, queridos. Entenda isso. Ele não quer somente visitar a igreja e ter um momento de poder, não. Ele quer fazer isso através de nós, no dia a dia. E por isso, nós precisamos desse processo de maturidade espiritual. A contagem do Homer é um tempo profético e bíblico de preparação. Não se trata de tradição, mas de revelação. Não é somente tradição. Embora o Senhor deixou isso como mandamento perpétuo quando Ele estabeleceu as festas, né? Mas não é somente uma tradição, irmãos. Todo ano tem que fazer. Todo ano eu vou ter uma nova revelação. Todo ano o Senhor vai me entregar algo novo. Querido, isso é tremendo. Deus nos chama não apenas para celebrar essa saída do Egito, mas Ele nos chama para ser transformados enquanto caminhamos rumo à promessa. Então, existem as nossas promessas pessoais, que precisam de transformação para que a gente conquiste, e existe a promessa eterna. Então, nas promessas pessoais, todo ano é um novo ano. Na promessa eterna é todo dia, nós estamos caminhando até que esse dia da promessa eterna se manifeste. Nós estamos rumo à promessa, queridos. Então é um processo. Cada dia conta, cada dia é uma oportunidade de amadurecer. E ao final da contagem, não seremos mais os mesmos. Eu declaro isso sobre você. Ao final da contagem, você não será mais o mesmo, em nome de Jesus. A cada dia Deus nos forma. O processo é tão importante quanto a promessa. Guarde isso. O processo, ele tem o mesmo nível de importância que a promessa. Na verdade, eu acho que é até maior, porque é no processo que nós recebemos a promessa. E tem muita gente que recebe a promessa, mas por não andar no processo, a promessa nunca se materializa. Quem honra o caminho, né, o processo, e nesse caso nós estamos falando da contagem do Homer, com obediência e fé, chega em Pentecostes, em Shavuot, com maturidade. Não só com poder, mas com maturidade.
Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Homem, o homem perfeito. Efésios 4:13. Então, eu te convido, né, para essa caminhada de 49 dias. Sim, teremos 49 vídeos, 50, né? 51, porque tem esse aqui e depois vai ter o de Shavuot. Será um tempo precioso. E o que nós vamos fazer, queridos, nessa contagem? O que nós vamos trabalhar nessa contagem? Tem uns dias, irmãos, na verdade, eu acho que uns 2 meses, que o Senhor está me despertando para algumas coisas. Sobre os amalequitas, sobre os filisteus. E o Senhor tem me despertado. E tem uns dias que eu tenho orado, que eu tenho visto algumas coisas, que eu tenho olhado a Bíblia. Tem uns dias já. E qual o entendimento que o Senhor tem me trago? Esses inimigos de Israel, lá do Antigo Testamento, né, das guerras que se travaram em Israel, eles foram inimigos físicos, mas esses inimigos físicos apontam para inimigos espirituais. Amém? A gente falou sobre a contagem do Homer ser um processo onde nós vamos analisar a cultura que nós estamos vivendo. Muitos desses inimigos físicos não existem mais. Mas aquilo que eles geraram como frequência espiritual, como ataque espiritual, como mentalidade espiritual, eles permanecem. Então, o que nós vamos analisar nessas 7 semanas? Nós vamos falar sobre esses inimigos. A cada semana, a gente vai falar sobre uma dessas mentalidades. Então, a primeira semana, a gente vai falar sobre a mentalidade do Egito, que foi a saída, né? Na segunda semana, a gente vai falar sobre a mentalidade de Amaleque. Na terceira semana, nós vamos falar sobre a mentalidade dos filisteus. Na quarta semana, sobre a mentalidade dos moabitas. Na quinta semana, sobre a mentalidade dos cananeus. Na sexta semana, sobre a mentalidade assíria. E na sétima semana, sobre a mentalidade babilônica. Então, cada dia, nós vamos falar sobre um comportamento que nós precisamos vencer para vencer essas estruturas, né? Para vencer esses ataques que se estabelecem, né, contra o povo de Deus. Esse povo se levantava contra o povo de Deus e hoje nós somos o povo de Deus, né? Então essas estruturas, essa cultura, esses comportamentos, eles continuam nos atacando. E nós vamos passar essas 7 semanas estudando sobre isso, né? E em nome de Jesus vencendo, tendo uma mente vigilante, né? Uma visão mais clara acerca disso. Eu quero trazer coisas, não espere coisas mirabolantes, queridos. Eu não quero entrar em nada mirabolante. Eu quero entrar em coisas práticas que a gente vive no dia a dia. Por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente recebe uma informação, uau, a informação é top. E daí você não sabe nem como que essa informação funciona no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos pegar uma questão da escola. Quem lembra da fórmula de Bhaskara? Quem lembra do cateto da hipotenusa? A informação era top. Nossa, a informação, quem sabia a fórmula de Bhaskara era o top. Para que você usa o cateto da hipotenusa no seu dia a dia? E tem muitos catetos da hipotenusa proféticos sendo liberados por aí. É muito top. Custa caro. Mas na hora de praticar, não te ajuda em nada. Não te ajuda em absolutamente nada. Então, eu quero trazer coisas bem básicas, bem práticas, bem do dia a dia, sabe? Para verdadeiramente a gente se analisar e ver se nós não estamos tendo comportamentos, pensamentos, atitudes, sentimentos voltados para essas culturas. E nós vamos amadurecer. O que é esse processo de maturidade? É o processo onde nós deixaremos as culturas que não são do Senhor e alinharemos a nossa vida às culturas do reino de Deus. Amém? Então, prepara o seu coração, né? Tá chegando. Dia 13 a gente começa, então, dia 13 por volta das 18, um pouco para cima, um pouco para baixo, vai já tá aí o primeiro vídeo. E a gente vai crescer diante do Senhor em graça e sabedoria. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça vigilante, que a sua mentalidade seja aberta para este tempo,
e que você possa entender a profundidade do que o Senhor quer nos dar. Porque eu creio, queridos, que o Senhor está levantando uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do poder, cheia do Espírito, cheia de autoridade espiritual, né, para executar, para manifestar o reino de Deus nessa terra. Que o Senhor te abençoe, te guarde. A gente se vê nos próximos dias e vai ser uma benção. Estamos juntos nessa contagem do Homer, amém? Estou junto com você e eu espero que você esteja junto comigo também. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe tudo que o Senhor tem colocado debaixo das tuas mãos e que você seja próspero em tudo. Em nome de Jesus, a gente se vê logo, logo para iniciarmos a contagem do Homer. Shalom, shalom, queridos.